Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Iniciando pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais, estamos iniciando mais uma semana de fé e milagres e estamos no mês de julho, estamos aqui compartilhando nossas pérolas de sabedoria no livro de Provérbios. Se você está nos acompanhando o mês todo, hoje a nossa pérola se encontra no capítulo 14 de Provérbios. Daqui a pouquinho eu vou entrar em uns detalhes aqui, compartilhando, mas sempre incentivando você próprio pegar a sua Bíblia em um horário legal, que fique bom para você, e leia o livro de Provérbios. Aqui o que nós fazemos é justamente incentivar você, motivar você, encorajar você a ter interesse pelas coisas de Deus, ser guiado pelo GPS espiritual que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E focamos muito a palavra sabedoria, conhecimento, entendimento, o favor de Deus e a instrução. A Bíblia é um livro de instruções, tanto para a sua vida aqui na terra e para a eternidade toda. A Bíblia contém e é a palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e estamos aqui sempre com vocês neste horário para trazer sempre uma instrução espiritual, e eu quero orar com vocês no final desta reflexão. Se você está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá, não esqueça de curtir, de fazer o seu comentário em forma de um pedido de oração, de um testemunho, ou escrever aí como você está recebendo aí essas palavras de fé. Muito bacana. E, se possível, compartilhar o link desta mensagem com seus amigos, colegas, familiares e assim por diante. Gente, nós temos o nosso Instagram. Se você quer me acompanhar no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, tá bom? Vamos lá então para a palavra do dia. Muito bem, hoje Provérbios 14, né? Começa dizendo o seguinte: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Interessante que Provérbios capítulo 14, ele é repleto de sabedoria, de ensinamentos práticos sobre a vida. E aqui eu separei alguns itens aqui para a gente comentar. Provérbios 14 tem 35 versículos. E aqui a gente percebe o verso 1, 2 e 3, que eu acabei de ler, que fala justamente o contraste entre a sabedoria e a insensatez. E começa usando a figura da mulher, dizendo que a mulher sábia edifica sua casa. Olha que interessante isso aqui. Enquanto a insensata a destrói. Que o Espírito Santo dê sabedoria, então, às mulheres, para que todas elas sejam sábias, para edificar o seu lar, edificar a sua casa. Depois, no verso 2, ele diz que o que anda em retidão teme ao Senhor. O que é perverso despreza o Senhor. Se você notar bem o livro de Provérbios, como é um ensinamento prático, a gente observa sempre tem os dois lados, o lado correto e o lado errado, vamos assim dizer. O justo e o injusto, a sabedoria e a insensatez. Então você vai ter que escolher, ou é uma coisa ou é outra, né? Quem anda no caminho da sabedoria, evidentemente, tem uma vida muito melhor, uma vida bem-aventurada, né? E ele diz assim que na boca do insensato está a vara da soberba, né? Olha que interessante, né? Mas os lábios dos sábios os guardam. Que o Espírito Santo
nos ajude, minha gente, sabe? Que a gente seja sábio, que a gente possa realmente ouvir a sabedoria de Deus, a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, a gente possa ouvir, ler e ouvir a palavra de Deus e buscar colocar em prática esses princípios para a nossa vida do dia a dia. Vejo aqui também, do versículo 4 ao 7, ele focaliza aqui o valor do conhecimento, né? Do conhecimento, então invista em conhecimento. Tanto é que a Bíblia diz, no livro de Oséias, é um texto que sempre a gente vem repetindo aqui, Oséias capítulo 4, o versículo 6, fala justamente o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha a importância de você ter o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das verdades do Senhor, né, para a sua vida, para uma vida feliz, para uma vida abençoada. Então a pessoa ela é destruída quando ela não tem conhecimento. Podemos aplicar o conhecimento das questões espirituais, o conhecimento da sua área profissional. Conhecimento vale mais que ouro e prata e dinheiro, tá certo? Porque você tendo conhecimento, você vai conseguir fazer com que a sabedoria se manifeste colocando em prática. Você adquire um conhecimento, entendeu aquele conhecimento, coloca em prática, é como se a sabedoria estivesse realmente em ação, em movimento, em seu favor. Então no verso 4 ele diz assim: onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi se obtém a abundância. A testemunha fiel não mente, mas a testemunha falsa profere mentiras, né? Como é importante, né, gente, ter pessoas que falem a verdade, né? Porque a mentira, Jesus, certa ocasião, disse assim: olha, o pai da mentira é o diabo é o pai da mentira. Então a pessoa que vive na mentira, fala descaradamente mentira em cima de mentira, pode ter certeza, essa pessoa sábia, ela não é de forma alguma. Por quê? Toda pessoa que vive na mentira, conta mentira e quer viver uma vida de mentira, pode ter certeza, essa pessoa não é feliz, não é feliz. Pode ter certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque a mentira, uma hora a casa cai, né? Uma hora um negócio desanda aí a coisa complica. Então, gente, ande na verdade, seja uma pessoa honesta, correta com as suas coisas e peça ajuda do alto, de Deus. Deus vai te dar sabedoria para você ter uma vida bem-aventurada. No verso 6 ele fala que o escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas o homem entendido, o conhecimento é fácil. Afaste-se da presença do insensato, pois não encontrará nele palavras de sabedoria. O verso 7 do 14 de Provérbios que está dizendo isso, né? Então você tem que tomar cuidado, vamos assim dizer, né? Com quem você anda, onde você frequenta. Então eu creio que a pessoa honesta, a pessoa justa, a pessoa que busca fazer a coisa correta, ela pode estar em qualquer ambiente que ela vai poder influenciar. Mas tem gente que não tem essa facilidade. Então, de repente, o ambiente pode até contaminar a pessoa se ela não estiver bem estruturada nas verdades de Deus, naquilo que é justo e correto, né? Do verso 8 até o 12, ele já comenta sobre o caminho do homem, né? Ele dá uma dica aqui, ó. A sabedoria do prudente é entender seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os justos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se intromete na sua alegria. A casa dos ímpios será devastada, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Olha que interessante isso aqui, nos dá uma lição de vida, né, gente? Nos dá orientação. Olha só, há caminho que ao homem parece direito. Sabe quando você está num caminho e você fala, parece que é direito, parece que está tudo certo, mas não é? Há um engano nisso aí? Então que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, venha sobre as nossas vidas para que a gente possa caminhar no caminho justo, no caminho honesto, no caminho correto e não sermos enganados pelo nosso coração, né? Depois ele entra em detalhes aqui, eu percebo que do verso 13 ao 15,
ele comenta algo sobre as emoções e a nossa vida. Ele diz assim: até no riso o coração pode estar triste e a alegria pode acabar em tristeza. O coração que se desvia colherá as suas próprias consequências. O simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Prudente, é muito interessante essa palavra aqui, você ter prudência. Às vezes a pessoa naquela simplicidade, por falta de conhecimento, né? Às vezes ela entra em confusão, numa situação difícil, mas a pessoa prudente. Aliás, em certa ocasião Jesus falou isso, né? Ele falou assim, olha, que vocês sejam simples, ou humildes ou simples como a pomba e prudentes como a serpente. Prudência aqui no sentido de você ter prudência onde você entra, o que você vai fazer, com quem você vai se associar, com quem você vai se aliançar. É muito interessante. Então, por isso que o livro de Provérbios, ele está sempre focando a vida prática do dia a dia. Então, eu garanto a você, se você ler com calma cada capítulo de Provérbios, ler, meditar, estudar direitinho ali, você vai ver como a tua vida vai melhorar. Você vai corrigir algumas áreas da sua vida que talvez esteja desalinhada com o projeto que Deus tem para a tua vida. Então, Provérbios é isso, dá uma lição para nós, para corrigirmos a nossa rota, né? A nossa vida. Também, depois ele fala aqui do verso 16 ao 19, a importância da justiça. Ele diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o insensato é arrogante e confiante. Então a pessoa sábia, ela busca se desviar do mal, né? Eu sempre digo o seguinte: se você está fazendo um trajeto, sabe? Se você está tendo uma rota na vida, e naquela rota da vida tem alguma coisa ali te chamando para fazer coisa errada, uma proposta, vamos assim dizer, como é que eu digo assim? Sempre a gente fala sobre isso aqui, quer ver? Um desvio no sentido assim, cortar caminho, né, da vida. São coisas que a gente fala que às vezes a pessoa quer um caminho mais fácil e nem sempre o caminho mais fácil é o que Deus quer pra gente. Às vezes é um caminho um pouco mais difícil, mas é um caminho seguro, né? Seguro. Então é isso. Lembrei agora, as distrações da vida. É isso mesmo, distrações. Isso mesmo. Então, cuidado com as distrações da vida, que às vezes vem para te distrair e de repente você entra em negócios ruins por causa de uma distração, para você perder a sua atenção. Depois ele fala aqui também o seguinte: o que se irrita rapidamente fará loucuras, e o homem malicioso é odiado. Olha que interessante isso aqui. Eu vou ler de novo aqui, ó, o verso 17 em outra tradução aqui. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Más imaginações. Olha que interessante essa dica aqui. Quem sabe você só se imagina como uma pessoa derrotada, falida, quebrada. Você tem que melhorar as suas imaginações e a luta e a batalha. E por último ele conclui que sobre a sabedoria e a prudência. Então o foco aqui é sabedoria, prudência, porque Deus quer o melhor para você. Então vamos andar debaixo da sabedoria, da justiça, da compaixão e termos prudência na nossa jornada da fé. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por mais um provérbio que a gente está aqui compartilhando e que o ouvinte possa realmente ter interesse de ler verso por verso desse provérbios tão lindo, que são 31 capítulos, mas hoje é o capítulo 14, que as pessoas se interessem, elas cresçam e prosperem, que o Senhor amado Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de revelação, de poder, venha sobre nós para entendermos e compreendermos a Tua Palavra e sermos praticantes da Tua Palavra e não apenas ouvintes, e que a bênção da saúde, da paz, da prosperidade acompanhe a todos nós, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.